A graça e a paz do Senhor Jesus, palavra de vida chegando aqui para você. Sou a pastora Cláudia Breves Cardoso. Compartilhe a mensagem, seja um missionário, amém? Palavra de vida de hoje é Números, capítulo 13, versículo 26 em diante, que diz assim, né? A partir do 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam, vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostrar-lhes o fruto da terra. E relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos os filhos de Anak. E no versículo 33 diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes de gigante. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. E no capítulo 14, 1, diz que o povo chorou a noite inteira com aquela notícia. E a partir do versículo 5 diz, de capítulo 14 de Números: Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, que eram 2 espias desses 12 que foram enviados, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de vida de hoje fala sobre conquistando o impossível. Você crê que pode conquistar o impossível com a ajuda de Deus? Após 40 dias de espiar a terra, enviados por Moisés, 12 espias, um de cada tribo, eles vão percorrer, vão observar a terra de Canaã. Essa terra era de Abraão, já era do povo, só que foi tomada por outros povos e precisava ser tomada de volta. Muitas das vezes nós nos acomodamos a certas situações e dizemos: ah, não, deixa para lá. Mas se aquilo é teu, se Deus te entregou, lute pelo que é teu. Por exemplo, a nossa família, estamos no mês de maio, mês da família, muitas das vezes por conta de um desentendimento, por conta de uma situação, nós abrimos mão da família e nós precisamos lutar por ela, é a nossa família. Deus nos deu e nós temos que lutar por ela. Aqui fala que eles voltaram, entregaram um relatório a Moisés. E de Números 13, 17 a 24, eles então vão relatar. E eles trazem um cacho de uva tão grande que precisou de 2 pessoas para carregar. E eles disseram: realmente a terra mana leite e mel. Por quê, irmãos? Eles estavam debaixo da promessa de Deus. Eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. Olha, vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão entrar na Canaã. É de vocês. Toma posse. Não vai ser fácil. Vai ter luta. Mas é de vocês. E eu estarei com vocês. Só que quando eles chegaram lá, 10 espias observaram o leite, o mel, a uva, a terra boa. Viram tudo que Deus prometeu, mas quando eles viram os gigantes, quando eles viram as dificuldades, eles falaram: olha, nós somos como gafanhotinho na mão deles, nós vamos ser mortos, nós não vamos conseguir. Então a maioria desistiu, a maioria fez com que o povo de Israel ficasse tão triste que eles choraram a noite toda, como disse Números 14, versículo 1. Choraram a noite toda. Por quê? Porque uma palavra, né, negativa, o poder da palavra, uma palavra negativa pode jogar pessoas contra, né, a conquista dela. As pessoas vão desanimar. Quantas vezes você estava animado, né, disse: eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou conquistar, e uma palavra deixou você destruído. Às vezes 100 pessoas diz: você é uma bênção, você vai conseguir. Uma pessoa dizendo: você não vale nada, você é inútil, você não vai conseguir, você para com tudo. Mas 2, Josué e Calebe, falaram: eia, não, peraí, a terra é boa, mana leite e mel, nós vamos conquistar. E lá no finalzinho do texto diz: eles serão, capítulo 14, versículos 9,
Não vamos ser rebelde contra o Senhor, não. O Senhor disse que a gente vai conquistar e nós vamos conquistar. Não ter mais o povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. Então, olha só, 10 viram eles como um gafanhoto na mão daqueles gigantes. Mas 2, Josué e Caleb, disse, não, eles é que serão como pão nas nossas mãos e nós vamos devorá-los, porque o Senhor é conosco. Amém? O Senhor é conosco. Isso é muito importante. É como meu esposo diz, eles realmente eram mais fortes do que nós, mas eles não tinham um Deus como nós temos, né? Então, o nosso Deus é maior que qualquer gigante, de qualquer dificuldade. Amém? E eu queria deixar para vocês, então, o que é preciso fazer para conquistar o impossível. Primeiro, é preciso obediência. Nós precisamos ir e pisar e tomar posse daquela terra, né? Tomar posse do que Deus nos entregou. Se Deus mandou fazer, vamos fazer. Pastora, mas vai ter dificuldade no caminho? Sim, querido. A conquista tem dificuldade, mas o Deus do impossível é com você. Obedeça. A segunda coisa que é preciso para conquistar o impossível é o poder da palavra. Aqueles 10 espias disseram, olha, nós somos gafanhoto na mão deles, nós vamos morrer, não tem como. Eles influenciaram de uma maneira tão negativa as pessoas, com palavras tão negativas, que o povo disse assim, vamos levantar um líder, olha só, esqueceram até de Moisés e Arão, vamos levantar um líder e vamos voltar para o Egito, né? Vamos voltar para o Egito, olha isso. Vamos voltar para o cativeiro, porque não tem jeito. E aí Moisés e Arão vai dobrar o joelho, vocês podem ver isso aí no versículo 5 do capítulo 14. Eles botaram o seu rosto em terra diante do povo e começaram a clamar ao Senhor ali. Ali eles começaram a pedir a Deus a solução. Então, foi quando Josué e Caleb levantou e falou, não, nós não vamos ser pão na mão deles. Nós não vamos ser gafanhoto na mão deles. Eles é que serão pão devorados por nós. Então, eles começaram a trocar as palavras. E nós temos que saber que a palavra tem poder. Para o judeu, a palavra não é um som que sai da boca. É um mensageiro enviado que vai fazer o que foi mandado e vai vir com resposta para nós, porque tem consequência. Toda palavra que sai da nossa boca tem consequência, né? Então, nós temos que ter sabedoria ao falar. E mesmo que passe na nossa mente um pensamento negativo, que é uma coisa muito ruim, nós temos que trazer um pensamento positivo e trazer na boca o quê? Uma palavra de vitória, o poder da palavra, uma palavra guiada pelas promessas de Deus, uma palavra ligada, né? Então, é muito importante, porque isso vai animar o povo. E eles falaram, não temas, nós vamos conquistar, o Senhor é conosco. Uma outra coisa que é preciso para podermos conquistar o impossível é uma visão alinhada com o propósito de Deus. Se Deus tem um propósito na tua vida, a tua visão tem que ser alinhada com aquele propósito. Se nós olharmos a vida com o nosso olhar, nós vamos desanimar. Todo dia nós vamos desistir. Nós temos que ter uma visão alinhada com o propósito de Deus. Se Deus tem uma promessa para mim e para você, se Ele tem um propósito, nós temos que andar guiado por essa visão. Amém? Uma vez eu fui orar na igreja e eu estava, ai Senhor, e aquilo outro. E o Senhor mandou tirar o óculos, eu tirei. Ele falou, olha para esse óculos. Ele falou, esse óculos, imagina que é a minha visão, agora coloca. Ele falou, passa a ver a vida com o meu olhar. Olha quantas bênçãos eu já realizei na tua vida, quanta obra, quanto livramento, quanta mudança. Você ainda não percebeu? Eu falei, é mesmo, Senhor, me perdoa. Eu quero te honrar, eu quero te glorificar, né, pela vitória, pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Então, a gente precisa mudar a visão, ter uma visão alinhada com o propósito de Deus, amém? Assim você vai conquistar o impossível. E é necessário, em último lugar, fé para tomar posse. Era preciso fé, né? Era preciso confiar em Deus. O que é fé? É crer, né, naquilo que eu ainda nem vi. Eu ainda nem conquistei, mas eu creio que Deus pode trazer existência àquilo que não existe. Então eu preciso crer, como diz Hebreus 11, ali você tem uma galeria dos heróis da fé e você entende que sem fé é impossível agradar a Deus, no versículo 6 de Hebreus 11. Então é necessário, né? O cristão verdadeiro, ele não anda pela vista, ele anda pelas consequências, pelo que ele anda pela fé. Ele tem a visão alinhada com o propósito e ele anda pela fé. Só com fé
Só com confiança você toma posse do impossível. Amém? Então é necessário muita fé. E eles ali começaram a crer. E a partir da palavra de Josué e Caleb, o povo já foi sendo o quê? Conquistado por essa palavra, por esse otimismo, né? Tirou o pessimismo, o otimismo e pela fé de Josué e Caleb. E qual foi o resultado que eles tiveram, irmãos? Isso é muito importante. Nós sabemos que ali havia gigantes. Nós sabemos que ali era difícil. Mas aqueles 2 espias, quando eles falaram, vamos subir, vamos conquistar, porque nós vamos prevalecer contra ela. Números 13 e 30. Então, o que acontece? Esse relatório de Josué e Caleb fez com que o povo entrasse na terra prometida. E quando nós lemos lá no versículo, né, capítulo 14, o versículo 20, tem uma consequência para os rebeldes, para aqueles que não creram. Ele disse assim: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra e disse: eu perdoei o povo, porém tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da minha glória, da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Olha o que diz o versículo 23 de Números 14. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Agora olha o versículo 24. Olha a consequência de você crer. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar na terra, a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que eu faria habitar nela, a não ser, ou salvo, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aqueles 10 espias e sua descendência não entraram na terra prometida, porque eles não creram que tomariam posse do impossível. Mas Josué e Caleb, como decretaram a fé e falaram, nós vamos entrar, o Senhor falou, Josué e Caleb vai tomar posse. E se você ler o livro de Josué, né, a partir do versículo ali 15, 16 até o 24, você vê que Josué conquista a terra prometida junto com eles e lá no final Josué e Caleb entram. E toda a sua descendência vai pisar. Se você, aleluia, tiver o poder da palavra positiva, uma palavra que tem fé no Senhor, se você tiver a visão alinhada com o propósito, e se você tiver fé para tomar posse, você vai conquistar o impossível. Você e sua família vão pisar, não só nas bênçãos aqui da terra, que o Senhor já prometeu, mas na Canaã celestial. Amém? Só quem crê em Jesus como Senhor e Salvador e confia nele, permanece nele, vai pisar um dia na Canaã celestial. E assim também aqui na terra. Tem muitas bênçãos para você aqui, para tomar posse, mas você precisa crer, você precisa crer, ter fé para conquistar o impossível. Amém? Deus te abençoe neste dia, a graça e a paz.